Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui uma correção orientada da semana 3 do primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Sou bastante apaixonada com esse tema de hoje, que é crônica, né? É um dos gêneros que pertence ao tipo narrativo. Primeira coisa, o que são esses, o que é o texto narrativo? Nós temos aqui no Recapitulando, né? É um texto, gente, quando a gente fala em narrar, já vem aquela ideia de contar, né, de, enfim, relatar algo. Então está totalmente associado com a narrativa. Vocês têm que ficar atentos aos 5 elementos essenciais que possui qualquer texto narrativo. Quais são eles? O enredo. O que é o enredo? É a história em si, que são as ações que serão feitas pelos personagens ao longo da história. Personagens são aqueles que fazem parte da história. O único detalhe aqui é que podem ser humanos, podem ser animais, podem ser objetos, enfim. Tempo é a marcação temporal da história, presente, passado, futuro. Os espaços, né, são os lugares, são os cenários em que a história acontece. E o narrador é quem conta a história. Então, aqui está, até o presente momento, tranquilo, né? Só que nós vamos prestar atenção no seguinte, nós temos tipos de narrador e é isso que vai entrar também lá adiante nas atividades de vocês. A crônica é um texto mais curto, com uma linguagem despojada e simples. A crônica ela não tem aquela obrigatoriedade de seguir a língua padrão, com todas as regras da gramática, não. Por quê? Porque ela representa situações do cotidiano. Então é um texto que, a partir de uma situação que às vezes é cômica ou é engraçada ou serve para criticar alguma coisa da sociedade, a pessoa escreve uma crônica e, obviamente, no dia a dia as pessoas não ficam tão preocupadas com a gramática, por isso que a linguagem é mais simples. Usa poucos personagens e tem esse humor crítico, irônico e sarcástico. Sarcástico é aquilo ali, tom de deboche. Nessa primeira atividade, nós temos um texto já com um título muito famoso, que é Metamorfose, a Metamorfose. O texto origem, gente, que gerou, né, o que isso aqui é uma intertextualidade, esse texto está relacionando com outro muito mais famoso, que é o texto do Kafka. Vamos a ele então. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4. Que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: que horror, preciso acabar com essas baratas. Pensar para a ex-barata era uma novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto. Agora precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário num quarto e nele roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita. Para uma ex-barata. Maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realmente realçar, sua personalidade. Adotou o nome, Valdirene. Mais tarde, descobriu que só o nome não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação? Referências? Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso às sujeiras mais respeitadas. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalavam num roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. Valdirene casou-se, teve filhos, lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social, pouco leite, o marido desempregado. Finalmente acertou na loteria. Quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz diferença. Mas Valdirene mudou. Empregou dinheiro, mudou de bairro, comprou casa, passou a vestir bem, a comer bem, a cuidar onde põe o pronome, subiu de classe. Contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Aqui eu já estou me sentindo um pouco essa barata. Valdirene só não ganhou os 4 milhões. Valdirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi: meu Deus, a casa foi dedetizada há 2 dias.
Seu último pensamento humano foi para seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada, era puro instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram 5 minutos mais felizes de sua vida. Kafka não significa nada para as baratas. Então vamos lá. O gênero textual do texto acima é crônica, que faz parte do texto narrativo. Não estão te perguntando nada, já estão afirmando. Quais são os 5 elementos narrativos do texto? Olha que coisa mais de graça isso aqui. Mas não é só para colocar narrador. Vocês vão colocar assim, narrador. É de primeira pessoa? Quer dizer, é a própria barata que conta a história? Ou é de terceira pessoa? Tem outra pessoa contando a história da barata? Então, narrador, primeira pessoa ou terceira pessoa? Tá? Faça essas respostas completas. Personagem. Quem são os personagens aí que aparecem? Enredo. Enredo. Aí você vai colocar enredo. Narra a história de quê? Né? Depois vocês vão ter o quê? Tempo. Fiz até uma demarcação aqui para vocês, ó. Como que é computado? Não é para colocar aí um dia mais tarde, não. Vejam que o tempo dessa história, isso que eu quero que vocês percebam, é demarcado pelas passagens de vida da barata. Então, tempo é demarcado em função de quê? E aí, coloquem aí, viu? O espaço. Onde que acontece? Observem. Olha, ela estava onde? Quando ela se acordou. Onde mais que acontece isso aí? Então, tem várias marcas que tem aqui das passagens de história, né? Ela estava no quarto, depois continuou, foi no quarto. Onde mais que tem esse espaço? Cite as características do gênero crônica presente no texto. Então, o que vocês vão fazer aqui no número 2? Vocês vão buscar as características. Nós já sabemos, estamos aqui, que a crônica é um texto curto. Então, você vai perceber se esse texto que vocês acabaram de ler aqui comigo é curto. Se for, nós já vamos saber que essa aqui é uma característica que nós vamos levar para lá. Tem uma linguagem despojada e simples, assim, de fácil entendimento, ou vocês acharam que a linguagem lá é muito complicada? Se a linguagem lá não é despojada e simples, você não vai colocar. Vocês vão levar para a resposta de vocês essas características aqui que representam a crônica. Vão formatar a resposta de vocês assim. As características do gênero crônica que se aplicam ao texto lido são... E aí vocês vão elencar quais são as que vocês perceberam acima, beleza? No número 3, nós temos assim, a voz textual, tipos de narrador, pode ser classificada em 3 categorias. Narrador-personagem é quando a própria pessoa conta a história dela. Então, um dia eu acordei, tal, então aí já está em primeira pessoa. Narrador-observador é quando uma outra pessoa está contando. E o narrador onisciente. Agora nós temos que ter um cuidado, porque o narrador onisciente é também aquele que conta a história de outra pessoa. Qual é a diferença? Nós já vimos lá que não é a própria barata que conta a história. Então, o narrador aqui deve ser observador onisciente. Vocês que vão descobrir, mas eu vou dar uma dica aqui fantástica. O observador, ele só relata aquilo que está acontecendo. O onisciente, ele relata o que está acontecendo, o que também vai no pensamento do personagem e às vezes ele se confunde. Parece que a pessoa que está narrando também está vivendo a história. Então, nós vamos pegar um trecho que vai ajudar você a dividir isso aqui. Diga qual é o tipo de narrador do texto acima e cite um trecho que comprove sua resposta. Quero que vocês observem isso aqui, tá? Um trecho até significativo, tem outros também. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalavam num roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem, se namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Aqui, olha só, nós não sabemos se é a barata que está falando ou se é o narrador que está perguntando. Onisciente, tudo sabe, tudo vê. Vê o que acontece, vê o que tem no pensamento da barata, vê tudo. É esse, se for onisciente. Se não, é o narrador observador.
Como que vocês vão formatar a resposta? Olha a pergunta: qual é o tipo de narrador do texto acima e cite um trecho que comprove sua resposta. Então, vamos imaginar que você responda que é o narrador observador. Trata-se de um narrador observador. Exemplo. Aí coloca lá o trecho que vocês escolheram. Se vocês acharem que é o narrador onisciente, aí vai ter que ter uma explicação um pouco maior. Trata-se de um narrador onisciente, pois, além de relatar os acontecimentos, detalha também algumas informações que são pertinentes ao pensamento da personagem e, às vezes, se confunde com a fala da própria personagem. Mas aí vocês vão fazer essa decisão, formatar a resposta bonitinha, beleza? Na Crônica de Veríssimo, a barata metamorfoseia em ser humano, né? Valdirene, e depois volta a ser barata, mas morre logo após isso acontecer. Porque a barata Valdirene estava feliz ao se tornar inseto novamente. Vocês vão focar aqui, pensar obviamente na trajetória que ela assumiu, tudo que aconteceu na vida dela, né? Depois desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada. Era puro instinto. Aqui tem dicas. Morreu 5 minutos depois, mas foram 5 minutos mais felizes de sua vida. Então vejam, aqui ela viveu todas as fases praticamente em diversas situações sociais. Então foi pobre, passou necessidade, arrumou um emprego difícil, né? Porque trabalhar de faxineiro não é um emprego fácil. Depois ficou rica, viveu. Então ela passou por várias instâncias do ser humano e o tempo inteiro tumultuada com aquilo. Depois transformou em barata. Qual foi a mudança que mais relatou aí vamos colocar essa alegria dela? Então vamos ver como nós vamos formatar essa resposta. Valdirene ficou feliz por se transformar em barata novamente, porque não tinha sei lá o que. Vocês é que sabem, porque eu já dei dica aí. Então, beleza, espero que tenha ajudado. Raciocinem, não fiquem bravinhos, porque eu não dei respostas aqui anotadas, porque vocês precisam raciocinar mesmo, estão construindo o ensino médio, eu sei que vocês vão muito longe com isso, beleza? Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos, deixem os comentários aí, para me ajudar a evoluir também junto a vocês. Beijos!